everyone! Good morning, good afternoon or good evening. Hoje nós vamos estar vendo aqui o PET do terceiro ano, ensino médio, terceiro bimestre, segunda semana. Então, roda a vinheta! Pessoal, a semana 2 vai estar falando sobre necessidades e obrigações, tá bom? O texto introdutório nos diz o seguinte: Hello there! Nesta semana você aprenderá como falar sobre necessidades e obrigações. Study hard. Vamos estudar com força aí, pessoal! Breve apresentação. Você conhecerá sobre o modal verb must ao longo das atividades. Have a great study time. Tenha um ótimo tempo de estudo. Esse modal must é quando nós vamos falar sobre obrigações. Por exemplo, você deve fazer isso. Em inglês, nós usamos o must para falar do deve, é um dever, é uma obrigação, é algo que é o certo a fazer. Então, vamos aqui para esse texto, né, gente? Texto difícil, entender, viu? Mas vamos lá, vamos desanimar não. Product Characteristics. Nós vamos estar falando sobre características dos produtos. Lembrando que nós estamos falando sobre a moda rápida e a moda devagar. Slow fashion is a conscious effort to move away from the excessive consumerism encouraged by the fast fashion through changing consumer behavior and forcing the industry to embrace sustainability and to produce high-quality fashion. Slow fashion, sustainable, diverse and original, ethically manufactured, use high percent of natural fibers, high quality and made to last, locally sourced and produced. Ok, pessoal? Agora vamos estar falando sobre fast fashion. Fast fashion industry ushered the new era of so-called throwaway culture, where shoppers are encouraged and conditioned to treat a pair as cheap, single-use disposables that are predestined for landfill. Fast fashion, unsustainable and toxic. Commoditized fashion, borrows inspirations, exploits workforce plus environment, use poor quality synthetics, non-recyclable and non-compostable, made for a limited lifespan. Ok, agora vamos para as atividades. Number 1. Read the last part of the infographic presented on Semana 1 and discuss. Aqui nós precisamos lembrar um pouquinho sobre o que nós falamos lá na Semana 1, tá bom? Lembrando que a gente também falava de moda. Letter A. Based on the features of slow and fast fashion, in what ways is fashion an expression of consumerism in your community? Olha só, quando nós perguntamos what, lembra? Nós queremos falar sobre quais. Quais maneiras, what ways, is fashion an expression of consumerism in your community? Aqui está perguntando de quais maneiras que a moda é uma expressão de consumismo na sua comunidade, na minha comunidade. Pensa bem, há pessoas que gostam de comprar e gostam de comprar só coisa barata, porque acredita que aquilo ali vai ser bom, que vai durar para ela, mas a verdade não é essa, né, pessoal? Muitas vezes uma roupa barata dura pouco tempo e rapidamente ela é descartada. Então isso é uma expressão de consumismo na nossa comunidade. Como que a gente pode escrever isso em inglês, hein? Olha só. Most people in my community, a maioria das pessoas da minha comunidade, prefer to buy fast fashion clothes. Prefere comprar aí as roupas de moda fast, de moda rápida. Knowing the low quality, sabendo a qualidade baixa, and limited lifespan, e a vida útil limitada. Lifespan é vida útil, tá bom, pessoal?
They end up é eles acabam. Sabe quando eu falo, nossa, eu acabei por não te ver, eu acabei por não comprar aquela roupa. Aqui eu coloquei, they end up buying more clothes. Eles acabam por comprar mais roupas ainda. And it is an expression of consumerism. E isso é uma expressão de consumismo. Eu sei que tem roupa que é muito cara, né, gente? Tem roupa que é muito cara, a gente fica, eu não vou comprar esse trem caro, não, eu prefiro comprar um negócio barato, mesmo que aquilo ali não vai durar muito. Mas, pessoal, nós acabamos aí concordando com essa fast fashion e com o consumerism, porque a roupa ela é feita, né, segundo a propaganda, para ser descartável. Vamos aí para a letter B. Can you think of an example of ethical and unethical propaganda? Quando a gente faz a pergunta can you think, você consegue pensar? Tenta repetir. Can you think? Can you think? É um exemplo aqui de propaganda ética e propaganda não ética. Quando eu estava fazendo esse exercício, eu pensei, meu Deus do céu, onde que a gente arruma aí uma propaganda ética e uma propaganda que não é ética? Eu consegui me lembrar aqui, pessoal, das propagandas de álcool e das propagandas de cigarro. Ethical propaganda. Advertisement about the dangers of drinking too much alcohol. Quando tem um anúncio, uma propaganda falando sobre os perigos de beber muito álcool, os perigos de beber álcool, por exemplo, e logo em seguida dirigir alcoólico, né? Isso é uma propaganda ética, porque é uma propaganda verdadeira, uma propaganda real, uma propaganda que visa o bem da comunidade, o bem das pessoas, mostrando o perigo aí de beber muito e também dirigir depois, né? Unethical propaganda. Cigarettes, for example, are harmful. Aqui eu coloquei que os cigarros, por exemplo, eles são prejudiciais, are harmful, but they are constantly sold. Mas eles são constantemente vendidos. A indústria de cigarro não para de produzir cigarro. Produz em grande quantidade, é vendido em grandes quantidades, apesar de todos saberem que o cigarro é prejudicial aí para o pulmão. Sometimes propagandas don't show us the dangers of smoking. Muitas vezes, propagandas não nos mostram os perigos de fumar. The dangers, perigo, of smoking. As pessoas, às vezes, não são informadas sobre os perigos do fumo. Apesar que hoje em dia, muitas vezes a própria propaganda já mostra ali um pulmão deficiente, mas ela se torna uma propaganda antiética porque ela é constantemente feita, o produto é constantemente vendido, e isso, para mim, é antiético, né? Vai contra a saúde daquele indivíduo. Vocês podem pensar em outras coisas, pessoal. Falta um pouquinho de criatividade aqui para eu pensar em outras coisas. Mas vocês podem pensar e tentar fazer aí em inglês. Se quiser colocar nos comentários aqui a forma que você pensa em falar em inglês, talvez está em dúvida se está tudo certinho, posso ajudar vocês também, tá bom? Letter C. How can propaganda campaigns influence people's opinion? Gente, se tem uma coisa que influencia a opinião das pessoas, é a propaganda, né? Às vezes a pessoa nem queria comprar aquilo, mas viu na propaganda, que vontade de comprar aquele negócio, que vontade de comer aquele sanduíche. Fala a verdade. Olha só. Ethical propaganda sells something real. Uma propaganda ética vende, sells something real, uma coisa real. It doesn't lie about the quality of something. Não mente, doesn't lie, sobre a qualidade de uma coisa. É verdadeiro. When we see that, we want to buy that. Quando a gente vê aquilo, a gente quer comprar aquilo, não é verdade? But unethical propaganda only shows us what they want. Uma propaganda antiética só mostra o que eles querem. Eles querem vender, não importa de qual maneira eles tratam aquilo para nós, eles transmitem aquilo para nós. Eles querem vender. Lying about the quality of something. Eles mentem sobre a qualidade de uma coisa. So we are deceived. Nós somos enganados. Deceived. And we buy something because influence. E a gente acaba por comprar uma coisa por conta
da influência. Então, a influência, ela trabalha assim, no nosso visual, né? Com aquelas coisas todas extravagantes que faz a gente pensar que a gente precisa comprar aquilo. Number 2. Read these excerpts taken from some propaganda campaigns again. Then answer the questions. Ok, pessoal? Olha aqui. But the fact is, to make a single coat, dozens of animals must pay with their lives. For any meaningful transformation to take place and hold, the change must happen gradually. Pessoal, aqui nós temos duas frases que usa aí o modal verb must. A primeira fala, but the fact is, mas o fato é, to make a single coat, para fazer um casaco, dozens of animals must pay with their lives. Dúzias de animais devem pagar, must pay, devem pagar com as suas vidas, para fazer aí um simples casaco. E aqui no number 2 nós temos for any meaningful transformation, para qualquer transformação aí significativa, to take place and hold, acontecer e, perdurar, the change must happen gradually. A mudança deve acontecer, must happen gradually, gradualmente. Beleza? Então vamos aqui para as atividades. The modal verb must in the sentence above indicates that the action is a necessity, a possibility, a deduction. Pessoal, como nós falamos, o modal verbo must, ele indica uma necessidade. Então, a resposta correta é letra A necessity. Ok? Number 3. Now read these statements and answer the following question. According to the campaigns, we mustn't kill animals to be fashionable. What does the word mustn't indicate in this case? Mustn't é a junção do must mais o not. Must é deve, é o dever, é a obrigação, a necessidade de fazer aquilo. E o must not é quando nós não devemos. No caso, nós não devemos matar animais. We must not kill animals. Letter A. That something isn't necessary. Letter B. That something is either prohibited or not the right thing to do. Então, pessoal, é o quê? Que alguma coisa não é necessária, letra A, ou letra B, que alguma coisa ela é tanto proibida, either prohibited, or not the right thing to do, ou não é a coisa certa a se fazer. Nós temos aqui a resposta certa, letter B. We use must plus verb to express obligation, necessity, certainty, or logical conclusion. Então, nós usamos aí o must para falar de obrigações, de necessidades, de uma conclusão lógica. If you use must in the negative, must not, mustn't, you are expressing prohibition or that the action isn't the right thing to do. No próprio exercício aqui fala a resposta, né? Quando nós usamos o must not, nós estamos expressando uma proibição, que aquilo não é o certo a ser feito. Agora, number 4. Read the rules and match them to the pictures. You must be on time. You must listen to the teacher. You mustn't use your phone in class. You mustn't run in the corridors. You must do your homework. Nós precisamos ligar aqui as sentenças com as imagens. Você pode pausar esse vídeo, tentar fazer por conta própria. Não tá difícil, não. Na primeira imagem, nós temos um menininho correndo, né? Então, a letra é a D. You mustn't run in the corridors. Você não deve correr aí no corredor. A segunda imagem, nós temos um relógio que já está aí com a primeira sentença. You must be on time. Você deve estar pontual, sabe? Be on time é ser pontual. Be on time.
A terceira, nós temos aí uma teacher, né? Uma professora. Então, é letter B. You must listen to the teacher. Você deve ouvir a professora. You must listen to the teacher. A quarta imagem, nós temos aí um caderno, né? E nós relembramos aí do para casa. Para casa em inglês é homework. Letter E. You must do your homework. Você deve fazer o seu para casa. E eu também. We must do our homework. Ok? E a última, nós temos aí um celular, que é letter C. You mustn't use your phone in class. Você não pode usar aí seu fone, o seu celular, na sala de aula. Beleza? Number 5. Classify the following sentence as true or false. Letter A. You must pay attention at school. B. You must be quiet in the library. C. You mustn't wear trainers when you do sports. Letter D. You must shout at the museum. Letter E. You mustn't run across the road. Letter F. You must look after your pets. Letter G. You mustn't keep your bedroom tidy. Pessoal, nós temos aqui várias frases, né? Mas vamos lá, uma por uma, acompanhando true or false, ok? A primeira, por exemplo, é true. Você deve prestar atenção na escola. You must pay attention at school. Pay attention é preste atenção, pay attention. Letter B, you must be quiet in the library. Você deve estar quieto, quiet, em silêncio. In the library. Library é aquela parte da escola onde você tem que ficar calado. É a biblioteca. Library, ok? Letter C, you mustn't wear trainers when you do sports. Isso é falso, né, pessoal? False. Você deve usar trainers quando você faz esportes. Você não pode fazer esportes de qualquer maneira. Letter D, you must shout at the museum. Você deve gritar, shout, at the museum. Jamais. Você não pode fazer isso não, gente. É false. Letter E, you mustn't run across the road. Você não deve correr quando atravessar aí, né, a rodovia, across the road. É verdade, você não pode fazer isso não. Senão o carro vem, ó, pimba, não sei. Então, true. Letter F, you must look after your pets. Look after é um phrasal verb que significa cuidar. Você deve cuidar dos seus pets, seu cachorro, seu gato, seu peixe. You must look after your pets. E letter G, you mustn't keep your bedroom tidy. Aqui está falando que você não deve manter sua cama arrumada. Se você fizer isso, e se eu fizer isso, a nossa mãe acaba com a gente, né? Então, false, você tem e eu também que deixar a nossa cama arrumadinha. Pessoal, muito obrigada por participar dessa aula. Compartilhe com seus colegas aí do terceiro ano, ajuda o nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Um abraço no seu coração. Bons estudos. You rock!